Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esta iniciativa do Oftalmologista Responde. Nós estamos no ambiente de comunicação da Sociedade Brasileira de Lentes de Contato Córnea e Refratometria. Nessa iniciativa, a doutora Regina Noma é a presidente e a Soblex está presente na vida da oftalmologia desde 1971. Ele é o nosso convidado, o Dr. Ronaldo Galupo, que é médico oftalmologista que concilia conhecimento, experiência, carisma e, acima de tudo, um convite para que se conheça mais sobre os olhos e sobre a visão. Eu sou Fernando Matos e tenho a satisfação de estar aqui junto com você, aprendendo com o Dr. Ronaldo. Ronaldo, seja muito bem-vindo, é uma satisfação tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço, Fernando, agradeço também a direção da Soblex, que carinhosamente me fez esse convite, e vamos para uma entrevista que espero seja proveitosa para todos. Sem dúvida. Eu estou trabalhando aqui em Santa Catarina, na cidade de Itajaí, uma cidade muito importante aqui do norte catarinense, e estou gostando muito. Eu sou mineiro e finalmente eu concretizei o meu desejo de morar na praia, né? Então, isso é importante também. Doutor Ronaldo, quando fala de um mineiro e agora no litoral, durante toda a sua vida acadêmica, profissional, sempre esse incentivo para que as pessoas possam saber mais sobre os olhos. Eu lhe pergunto, quem vive mais precisa saber sempre bem sobre a visão? Sem dúvida alguma. Inclusive, eu estou lançando aqui campanhas sobre o que muita gente não sabe sobre a visão, os cuidados que nós temos com a visão, principalmente quando ao nascimento, quais são as primeiras visitas ao oftalmologista, são muito importantes, a maioria das pessoas não conhecem, e dos problemas sérios que isso pode acarretar. Ou seja, é necessário sempre o conhecimento para que possamos ter uma visão saudável sempre. Doutor Ronaldo, quando a gente fala do cuidado sempre e das campanhas que a gente acompanha também por aí, eu lhe pergunto, no seu dia a dia, hoje, como é que foi? O que tem atendido desta criançada que frequenta esse divertido consultório, mas cheio de experiências? Conta pra gente. Bom, um colega meu falou uma coisa muito interessante. Ele disse que, Ronaldo, você tem um currículo, mas dentro desse currículo você tem algo que é muito importante, que é ser avô. Então, eu tenho uma alma de avô, e quando a criança chega no meu consultório, eu digo que na casa do avô tudo pode, então eu procuro esconder os materiais mais sensíveis, os materiais mais perigosos, e deixo à vontade. Aliás, o meu consultório, ele dá para um corredor, ele não dá para uma sala de espera. Então, quando eu vou começar o atendimento, eu coloco, se for uma menina, eu coloco uma vara com uma galinha pintadinha de cabeça para baixo, e aí a mãe fala, olha a galinha pintadinha, e além do mais, o meu teto, ele tem ele é luminoso, tem umas luzes estroboscópicas, e eu tenho também um capacete que também dá luzes piscantes. Então, eu vou tornando aquela situação em uma situação não de uma consulta, mas de um divertimento, né?
porque, obviamente, criança é um outro universo, né? Criança você não pode simplesmente tratá-la como se ela fosse um adulto. Você tem que entrar no mundinho dela e, graças a Deus, eu tenho tido, assim, muito sucesso nessa especialidade que é subespecialidade, né? Que eu escolhi. Um óculo, dois óculos, grudados em cima do nariz. Um óculo, dois óculos, Grudados em cima do nariz. Quem diria que isso faria tanta gente feliz? Salve os paralamas do sucesso. Eu uso óculos, eu uso óculos. Salve Jorge, seu vampiro. Sim, e por isso que sempre a gente comenta para o nosso público que o médico que é formado em oftalmologia, que tem diversas áreas dentro dessa especialidade, o Dr. Ronaldo, ele atua com crianças no lado da pediatria oftalmológica, da oftalmopediatria. Então, não é se tratar um mini adulto, pelo contrário, a criança tem uma série de particularidades, tem uma série de especificidades. Por isso que é importante conhecer, aproximar e fazer com que a criança possa também participar de tudo isso junto com seus responsáveis. Doutor Ronaldo, a criança, quando chega de primeira avaliação, que o pai e a mãe ou os responsáveis levam até o seu consultório, como é que é a rotina desse primeiro atendimento? Primeiro é a descontração, não é nem quebrar o gelo, é triturar o gelo e transformá-lo em água gelada, vamos dizer assim, porque senão você não vai conseguir muita coisa. Obviamente, existem diversos tipos de crianças, né? Crianças tímidas, crianças mais que entram na sua brincadeira, e agora, principalmente, nós temos os autistas, né? Que nós temos que ter saber como tratar, saber como dar o carinho necessário. Então, depois que a gente faz aquela introdução, e aí a coisa mais importante quando a criança entra no seu consultório é você se agachar, olho nos olhos dela e mostrar para ela que ela que é a pessoa importante naquele momento. Eu pergunto o nome dela, peço um abraço, e só depois é que eu pergunto para ela quem que é aquele ali? Aquela ali é minha mãe. Qual que é o nome dela? E qual que é o nome do seu pai? Então, com isso, a criança se sente valorizada, ela está vendo ali que ela está sendo uma pessoa importante. E daqui a pouco eu começo com brincadeiras, né, eu dou um brinquedinho, algo assim, e nós vamos prometendo também as recompensas, né? A gente tem alguns adesivos que colocam na pele, que é maravilhoso, elas ficam encantadas. Então, é necessário, sim, você ter uma abordagem infantil nessas crianças, e muita gente me pergunta se eu tenho trabalhado muito, eu digo, não, eu tenho me divertido muito, porque a minha consulta é uma diversão do início ao fim. Com tapinhas, eu arranco o nariz com o dedo, né? E aí depois eu devolvo o nariz, eu puxo a orelha. Outro dia eu morri de rir. Outro dia eu estava conversando com a mãe, depois dessas palhaçadas todas, eu estava conversando com a mãe, e aí eu estava dando uma gravata num desses meninos, eu estava dando um soquinho na cabeça dele, um beliscão, não sei o quê, não sei o quê. E aí depois, lá fora, o menino comentou com a mãe, mãe, mas que médico legal esse. Foi assim, os comentários desses, eles não têm preço, né? Quer dizer, são coisas assim que vão ser marcadas para o resto da vida, né? Então, é isso. Sensacional! Senhoras e senhores, estamos ouvindo o Dr. Ronaldo Galupo, que é médico oftalmologista, contando a sua experiência aqui nessa iniciativa da Soblec, quando olhos combinam, visão tem qualidade. Dr. Ronaldo, depois dessa parte inicial, que é muito importante, onde também vai conhecer mais sobre o pai e a mãe da criança, sobre a história, e com isso já olhar lá o futuro, por exemplo, pressão alta, diabetes, enfim, tudo aquilo que serve de educação que está presente no consultório do médico, da médica oftalmologista.
Qual que é a particularidade do exame da criança depois dessa primeira entrevista? O que o doutor Ronaldo faz? Por exemplo, estou vendo aí do seu lado direito que tem uma série de imagens. Mostra para gente um pouco do seu dia a dia. No dia a dia, eu vou puxar a câmera aqui para o lado para vocês verem a quantidade, né, alguns brinquedos, né? Tem essa tabela, na verdade, você tem o projetor, mas ela hoje está sendo colocada aqui mais para enfeite, porque, na verdade, a gente usa um projetor, e nesse projetor você tem você tem desenhos, você tem aquele, igual vocês estão vendo aí na tela, aquele Ezinho virado para cima, aqueles ganchinhos um virado para cima, para o lado. Então, quando você termina essas brincadeiras, aí você pergunta primeiro para a criança qual que é o problema dela, e se ela não souber, aí sim, obviamente que nós vamos entrar na parte médica da coisa. Eu pergunto para a mãe o que está acontecendo, eu faço uma anamnese, né, com o histórico da criança, o histórico das queixas, aquela anamnese de uma maneira geral, ou seja, os antecedentes mórbidos, familiares, hereditários, etc., né, hereditários. E aí você começa o exame propriamente dito, com brincadeirinhas também. Você precisa de fazer o exame de motilidade ocular, que é ver se a criança apresenta algum desvio. E aí também começam brincadeiras, porque você tem que projetar uma luzinha no olho, é o teste que a gente chama de teste Hirschberg, e brinquedos luminosos, pede para a criança acompanhar esses bichinhos, né? E depois de vários exames, a gente tem que pingar o colírio, que é o colírio que vai arder. Então, aí, nesse caso, você já pede a colaboração da mãe, porque a criança precisa, a gente precisa de dilatar, precisa de fazer a paralisia da acomodação, que em última análise, nós vamos pesquisar o grau. E muita gente não sabe, né, que crianças de colo, crianças de berço, elas usam óculos, e usam óculos com óculos bem elevados. Então, eu tenho, assim, como de hábito, mostrar para os pais, eu tenho no celular, gravação no YouTube, neném e óculos. E nesse vídeo mostra uma criança muito irritada, e depois que os pais colocam os óculos, ela começa a sorrir. He already hates it. Christian, open your eyes, buddy. Hi. 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 Hey, Munchkin. You You like like them? Are they on? I don't even know if they're upside down or not. They look upside down. Hi. E os pais começam a ficar emocionados. Realmente é um dos vídeos mais emocionantes do YouTube, né? Aí você, para aguardar mais ou menos 30 minutos, que é para o colírio fazer efeito, essas crianças não verbais, ou seja, aquelas crianças que não sabem falar, e mesmo nos adultos, assim, os adultos a gente pode usar o autorretrator, mas crianças, você tem uma limitação quanto ao autorretrator, porque é um aparelho muito grande, ela pode ficar assustada. Então, essas crianças de 2, 3 anos, 4, você tem que fazer a moda antiga, ou seja, você tem que usar uma caixa de prova. A caixa de prova, você usa lentes, isso aqui é uma lente, e você, através de um aparelho chamado retinoscópio, o retinoscópio é um aparelho que vai projetar uma luz sobre a lente, e aí essa luz ela vai entrar dentro do globo ocular, que é uma câmara escura, e a partir daí você começa a avaliar a movimentação das luzes lá dentro do globo ocular. E aí
De acordo com a movimentação, se a luz continua, se a faixa de luz continua se movendo, você vai acrescentando lentes até o momento em que ela para. E aí você faz um cálculo e é assim que você acha. Por exemplo, nesse neném que eu falei, esse grau foi achado dessa maneira, ou seja, através da retinoscopia. É um aparelho que se projeta a luz nas lentes e aí você vai aumentando as lentes até chegar no momento em que ela vai parar. Então, é dessa maneira que se calcula os graus, né? Mas, dando sequência à sua pergunta, nós temos que fazer as crianças que nós podemos conseguir fazer, a gente faz na lâmpada de fenda. A lâmpada de fenda é um aparelho que a criança... Vou colocar aqui a lâmpada de fenda, para uma lâmpada de fenda. Esse aparelho aqui, ó, é a lâmpada de fenda. Na lâmpada de fenda, o médico ele projeta uma luz sobre o olho do paciente e tem ali uma noção de como estão as estruturas oculares. É um aparelho que você vê a parte anterior do olho, mas você também pode ver o fundo de olho caso coloque lentes especiais. Mas você mede a pressão ocular através de um colírio chamado fluoresceína e o outro que é o anestésico. A fluoresceína tem a função de ser ele é um corante e tal, né? Que você faz assim, você coloca uma luz azul e pode, através do cone do tonômetro, você mede a pressão, a pressão ocular. O fundo de olho é feito pelo oftalmoscópio. O oftalmoscópio, existem dois tipos de oftalmoscópio. Um deles é esse aqui que eu estou mostrando, é um oftalmoscópio pequeno, que você projeta essa luz para o fundo de olho, e aí você analisa a retina, o nervo óptico, os vasos sanguíneos, né? Aquelas estruturas internas do olho. E tem também o oftalmoscópio binocular indireto, que é um aparelho que você coloca uma luz que sai da sua testa, né? E essa luz ela incide sobre uma lente e essa lente vai proporcionar um aumento das estruturas internas do olho, no caso, fundo de olho. Basicamente, são esses os exames mais importantes que nós temos, né, em uma consulta. Obviamente que, caso sejam necessários, outros exames poderão ser solicitados, né? Ao ouvir o Dr. Ronaldo, a gente sabe que uma das frases que marca muito o trabalho dele, que fala sobre isso, o diagnóstico precoce pode garantir a visão do futuro do seu filho. Então, isso é extremamente importante. Por quê? Porque ele falou sobre uma sequência, sobre equipamentos, sobre este olhar atento, literalmente olhar dentro do olho da criança para poder falar sobre o futuro. Doutor Ronaldo, deixa eu lhe perguntar sobre um tema que é ambliopia. Muitos têm curiosidade e o nobre colega é especializado nessa área. Conta pra gente o que é isso? Qual que é a importância desse assunto? Ambliopia. Olha, a ambliopia atualmente, eu vou dizer, está tomando 70% da minha, digamos assim, vida profissional. Porque eu, brevemente, por coincidência, semana que vem, eu vou distribuir alguns folders para a população para entender o que é ambliopia, começando com uma frase muito curiosa, uma frase que o leigo não entende, que é: nós não enxergamos com os olhos. E aí o leigo fica assim, mas como assim nós não enxergamos com os olhos? Sim, a imagem chega nos olhos, ela se cruza lá dentro, aí eu tenho que falar o termo leigo, dentro da cabeça,
e a imagem que nós estamos vendo, ela está sendo formada dentro do cérebro. E uma coisa que o leigo ele fica mais atento é quando você fala em nervo. Então, você tem que falar a linguagem leiga, nervo. O nervo ele é estimulado pela visão que cada olho oferece ao cérebro, aqui para nós no lobo occipital. Ou seja, nós enxergamos com a parte de trás da cabeça. Os nossos olhos, que a gente entende como os olhos, na verdade, eles estão lá atrás. E o que acontece é que quando nós nascemos, os olhos necessitam de fornecer imagens semelhantes para cada lobo que a imagem será enviada. Isso quer dizer que, se o olho, vamos exemplificar o olho direito. Se o olho direito ele manda uma boa visão para o cérebro, o olho esquerdo também, para que haja saúde ocular, o olho esquerdo também tem que mandar uma imagem semelhante à do olho direito, porque, na verdade, de uma maneira muito simples, para que o leigo possa entender, quando você fecha o olho, você tira uma fotografia do que você está vendo. Quando você fecha o outro olho, você tira a fotografia. Então, as fotografias do olho direito com a do olho esquerdo, quando elas se sobrepõem, isso nós aqui, médicos, chamamos de mecanismo de fusão, um retrato ele tem que ser parecido com o outro retrato. Por quê? Porque se um retrato estiver borrado, ou então, se o olho estiver desviado e enxergando outro objeto, vai haver uma confusão lá dentro do olho. Ou seja, a imagem A, ela tem que combinar com a imagem A. Mas se tiver uma imagem A e uma outra imagem B, o nosso cérebro, que, em última análise, é o nosso escritório central, né? Ele que dá as coordenadas, ele que é a chefia do corpo, ele vai dar uma ordem. Eu não quero que a imagem B vá para o ar. Igualzinho esses estúdios de televisão em que os câmeras ficam filmando e o diretor fala, eu quero que tal imagem vá para o ar. É a mesma coisa que acontece com o cérebro. Imagine, então, que esse olho que está proporcionando uma boa imagem, esse nervo, né? Vamos lembrar desse nervo lá do cérebro, ele está se desenvolvendo. Já o outro olho, que a imagem foi cortada, e nós chamamos isso de supressão, esse olho vai ficando para trás. É como se fosse regar a plantinha. Você está dando uma boa visão, está regando bem a plantinha. Não está dando a água suficiente, aquele olho que está ali sendo suprimido, ele não vai se desenvolver de acordo, né, como deveria ser. Então, nesses casos, quando a gente fala de ambliopia, as pessoas devem ver na rua crianças usando óculos e um tampão, né, um oclusor. Para quê? Forçar, para poder forçar aquele olho que não está trabalhando a trabalhar, né? Existe uma rivalidade no olho que eu costumo comparar ela como cada olho tem um cachorro, né? Um cachorro bravo disputando o mesmo pote de ração. Se só um cachorro está comendo, então é só ele que vai ficar forte, o outro não. Então nós temos que pegar esse cachorro bravo e falar, não, agora está na hora do outro também comer, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? É que nós temos tratamentos para crianças que incluem a oclusão, ou seja, a criança, antigamente, a criança ficava o dia inteiro com o olho tampado. Hoje, já com o progresso da ciência, nós tampamos por horas. Então, um olho fica tampado por determinado número de horas, vai depender muito
da conduta de quem vai fazer essa prescrição, e com isso vai haver ali uma distribuição, vamos dizer assim, dessa ração que eu acabei de falar, para que haja uma boa saúde ocular, né? E conforme as diretrizes da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica e também da Sociedade Brasileira de Pediatria, porque essas duas elas têm uma associação muito boa, há assim, uma junção de forças em prol da saúde ocular, né, da população. Nessa diretriz, que vocês podem conseguir lá no www.sbop.com.br, na parte pacientes, está dizendo lá que quais são as primeiras consultas oftalmológicas em crianças devem ser realizadas quando? Bom, segundo a diretriz, entre 6 meses e 1 ano de idade, 3 anos de idade e 5 anos de idade. E ocorre que isso aí seria, vamos dizer assim, o básico da indicação, porque existem situações também que podem ocorrer antes dessas idades. Por exemplo, quando a família nota que a criança tem um olhar meio perdido, um olhar não muito participativo, quando ela esbarra muito, ou o olho está torto, lembrando que até os 6 meses de idade, o cérebro não tem aquela maturidade para poder segurar os olhos de uma maneira assim, de alinhamento. Então, a partir dos 6 meses de idade, é necessário prestar atenção, inclusive através de fotos, através de depoimentos de familiares, de amigos, que dizem, olha, essa criança aí, não sei não, mas parece que o olho está torto. Isso aí é um motivo de que é necessário tomar uma providência rápida, e lembrando que em medicina, de uma maneira geral, as doenças, elas não negociam com o relógio, não negociam, não existe esse negócio, eu vou esperar a guia do posto, ou eu vou esperar ter dinheiro, ou eu vou esperar ter oportunidade, porque eu estou trabalhando muito. Então, enquanto isso está acontecendo, as coisas ruins para o organismo estão velozmente causando prejuízo. Então, é necessário que não pode haver, as coisas não podem ser postergadas. E quando o médico diz que há necessidade de se fazer uma oclusão, e se a criança não quer, a criança é aquela coisa. Se a criança não quiser, o nervo, né, o lobo occipital, toda a parte sensorial, né, nervosa, ela não vai querer saber se o filho quis ou não. Ela vai cumprir o que ela está querendo fazer, ou seja, diminuir a visão da criança. Então, não existe tratamento mais ou menos, não existe tratamento. Eu sou assim, eu costumo brincar com os pais. Eu falo, olha, eu sou muito legal aqui, a gente conversa, a gente brinca e tudo mais, mas na hora da cobrança, eu falo o que tem que ser dito. E se eu tiver que dizer coisas, digamos assim, fortes, eu vou dizer. E vou dizer para o bem da criança. Porque, às vezes, um pai, o responsável, eles acham, eu vou adiar aquilo e tudo mais, eles levam broncas. E precisam de levar broncas, afinal de contas, é a visão da criança. E, futuramente, hoje, eu coloco o dedo no nariz, né, dos pais, para que amanhã o filho descubra que o pai deveria ter feito, o pai ou a mãe deveria ter feito coisas que eles não fizeram. E aí vai estar na hora deles colocarem o dedo
na mão, né, no rosto dos pais. Pai, por que que você não me bateu? Por que que você não me deixou de castigo? Porque a ambliopia é uma coisa muito séria. Nós estamos mexendo com o desenvolvimento, né, do nervo, né? Isso aí é algo muito importante. O Dr. Ronaldo trouxe toda essa sequência para despertar o quanto fazer hoje vai repercutir no futuro. Então, você que é pai, você que é mãe, quer saber mais, a gente vai deixar aqui o link do site do Dr. Ronaldo Galupo, onde lá ele tem uma série de conteúdos muito interessantes, direto ao ponto. Fala sobre ambliopia, fala sobre outras situações, como miopia, como lente de contato, enfim, tem uma gama de possibilidades. E ele sempre colocou essa bandeira. Ambliopia, precisamos falar. Por quê? Porque o mundo está vivendo mais. Isso também pode acontecer em pessoas com mais idade. Então, o Dr. Ronaldo sempre trouxe, de uma forma muito coerente, este alerta para todos nós. Neurodesenvolvimento significa a autonomia no futuro ou a dependência no maior ou menor grau, mas sempre com uma dependência. Dr. Ronaldo, nesta fase final, mas sempre com aquele convite renovado para que volte com seu conteúdo que é muito instigante e nos leva a querer saber mais, coloque aqui para o pai e para a mãe, para o responsável, o quão importante é cuidar dos olhos hoje para que o futuro possa ser melhor. Sim, além dessa parte de ambliopia, nós também temos que falar com os pais, com as mães, os cuidados que elas têm que ter dentro de casa. Eu, por exemplo, quando eu entro na casa de quem quer que seja, eu vejo uma criança brincando com lápis, eu nem pergunto para o pai se pode, eu tomo da criança. Tomo porque ela não tem autonomia de brincar com lápis, né? Na cozinha também, a panela, aquele braço da panela virado para o lado de fora da panela, aquilo é um convite para um desastre desagradável, né? Um desastroso. Então, os produtos de limpeza, que são principalmente os produtos corrosivos, todas essas iniciativas são importantes para o futuro, né, da visão da saúde ocular das crianças. Então, a gente fala sobre essas particularidades, como cuidados para evitar desastres, né? Os cuidados que têm que ser vistos com as crianças, desempenho escolar também. Aí nós já estamos falando de crianças mais velhas. Muitas vezes, uma criança que está indo mal na escola, quem sabe ela está sendo, o olho dela está sendo sobrecarregado e causando aquele sintoma que a gente chama de acenopia, né? O desconforto ocular ao estudar. Então, na verdade, ela não é uma criança preguiçosa, ela simplesmente está precisando de um recurso para poder ajudá-la ao melhor desempenho, né? E se a gente for falar sobre esse assunto, a gente ficaria aqui a tarde inteira falando, mas é muito importante que os pais se liguem, né, nessas orientações, né? Pessoal, ó, convite para se ligar está feito, Dr. Ronaldo Galupo, médico oftalmologista, atendendo no nosso belíssimo estado de Santa Catarina. Ele tem uma experiência de mais de 3 décadas, né, Ronaldo? De atividade e com muitas histórias já vivenciadas. Então, a Sociedade Brasileira de Lente de Contato Córnea Refratometria, nessa iniciativa, quando olhos combinam, visão tem qualidade, e desde sempre o futuro vai agradecer se for feito hoje. Ronaldo, nosso melhor, muito obrigado. Volte sempre, porque aqui o seu lugar já é cativo e conte com apoio também para que a gente possa divulgar suas iniciativas e principalmente falando cada vez mais sobre ambliopia. Muito obrigado pela participação. Sua saudação. Bom, só eu que tenho que agradecer. Eu quero agradecer a você que teve assim, a gentileza de me fazer esse convite. Quero agradecer a nossa querida colega Regina Noma, lembrando também da Tânia Schaefer. Aliás, a Tânia Schaefer, foi ela, eu pedi para que ela
me colocasse aqui em Itajaí. Ela fez isso com um carinho muito grande, me apresentou colegas fantásticos, doutor Gustavo Gubert. Então, eu quero agradecer a vocês e espero que vocês divulguem, que vocês espalhem essa ideia, porque vai ajudar muitas das crianças. Muito obrigado, então. Grande abraço. Um grande abraço, doutor Ronaldo Galopo. Gente, isto e muito mais aqui na sua Black. Um grande abraço, muita saúde para todo mundo e até a próxima. Ele, Dr. Ronaldo Galopo, foi o nosso convidado hoje. Quando olhos combinam, visão tem qualidade.